Glória a Deus. Gloire à Dieu. A paz do Senhor, La paix du irmãos. Seigneur, mes frères. Que presença maravilhosa, né? Quelle présence merveilleuse. Nós já sentimos sim a presença do Senhor. Nós já sabemos que Ele On está a déjà neste senti la lugar. présence du Seigneur. A pastora Ana, ela me trouxe o convite. Pasteur Anna Sou m'a muito ramené grata. l'invitation. Je remercie E pela confiança, né? pour la confiance. Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Je Atos, voudrais que les frères na ouvrent votre Epístola Bible de dans le livre Atos, de nas Actes, cartas, né? No versículo, capítulo 16, dans le chapitre 16, a partir do versículo 11. à partir du verset 11. Glória a Deus. Amém? Amen. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em diretura a Samatrócia. No dia seguinte, a Neápolis, e dali a Filipos, cidade de Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração, atendeu às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo-nos para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias, enquanto Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela, e ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores, que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando os pretadores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, nem que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E pregaram a palavra de Deus e a todos os seus da sua casa.
Amém. Deus, neste momento, Senhor, nós Dieu, continuamos on na Tua continue presença. dans ta présence. Peço a Ti, ó Deus, Je te demande, Dieu, que o Senhor não permita que nenhuma palavra saia dos meus lábios que não seja do Senhor. que tu puisses faire Que o aucune Senhor venha parole mauvaise direcionar sorte de esta mes lèvres, palavra que tu viennes aos directionner cette parole corações. dans les cœurs, Que o Senhor, ó Deus, venha trazer, ó Pai, não só que conhecimento, tu puisses ramener non mas seulement uma la intimidade connaissance, do mais Senhor une nas nossas intimité vidas. du Seigneur Nós dans notre somos, vie. nós somos gratos ao Senhor, On est porque remerciant à até toi, aqui tem nos ajudado. car jusqu'à ce que tu nous as Amém. aidés. Amém. Amen. Pode sentar, irmãos, por Vous pouvez vous favor. asseoir, mes frères. A história de Paulo, L'histoire de Paul, o apóstolo Paulo, De l'apôtre é bem conhecida, né? Quem não conhece a elle est sua très história. connue. Qui ne connaît pas ces histoires? Mas eu quero trazer aqui, abrir um Mais parêntese je vais ouvrir une parenthèse de uma superficial biografia da vida de Paulo. d'une superficielle biographie de la vie de Paul. Paulo, ele foi nascido em Tarso, Paul est né à Tars, hoje uma região da Turquia. une région de Turquie. Ele era de uma cidade próspera no centro mercantil e intelectual. Il était dans une ville intellectuelle. Próspera é uma cidade muito... Ela tinha no mínimo 3 milhões de habitantes. Então era muita Il gente, avait né? Uma environ 3 cidade millions d'habitants. grande. Beaucoup de personnes. Era uma cidade universitária. C'était une ville universitaire. Por esse motivo que ele teria tido grandes C'est pour oportunidades cette raison qu'il a eu beaucoup d'opportunités de estudar, d'étudier, fazer o melhor estudo que ele pôde, ele faire la plus fez. grande étude qu'il a pu faire. Provavelmente o seu pai era de situação financeira estável, Probablement son père était dans une situation financière stable, porque era uma cidade muito próspera, então ali só moravam mesmo mais as que tinham mais condições, né, car vamos dans dizer cette assim. ville, il y avait plus des riches. Ele escreveu várias epístolas ou cartas, né? Il a écrit beaucoup de cartes, Filho de uma família judaica fils d'une famille judée, que recebeu o nome de Saulo, qui a reçu le nom de Saul. mas também ele tinha cidadania romana, Mais aussi, il avait la citadanie a romaine, qual seu nome era Paulo, no latim. lequel son nom était Paul en latin. Ele estudou no Templo de Salomão. Elle étudiait dans le temple de Salomon. Ele se tornou membro da seita ortodoxa dos fariseus. Il est devenu membre de la scène orthodoxe des pharisiens, Foi discipulado por Ele Gamaliel. par Gamaliel, Era um rabino muito influente e renomado na cidade. une personne très influente et renommée dans la ville. Paulo, ele falava 5 idiomas. Eu tô Paul chegando lá, parlait viu? 5 langues. Estou aprendendo já o francês, já falo português, olha aí. No fim do seu estudo, ele retorna para Tarso, À la fin de ses études, il retourne à Troas, numa época em que estava havendo grandes eventos do cristianismo, onde dans une époque où il y avait beaucoup d'événements de chrétiens, o cristianismo estava começando a crescer. où le christianisme commençait à grandir. A propagação do evangelho, ela já estava crescendo muito rápido La naquele propagation de lugar. l'évangile grandissait d'une manière phénoménale là-bas. Mas Paulo, ele não acreditava no Jesus como o Messias. Mais Paul ne croyait pas que Jésus était le Messie. Ele acreditava que Jesus ele era um impostor, assim como muitos dos Il judeus. croyait que Jésus était un imposteur, comme beaucoup de juifs croyaient. Saulo, com seu conhecimento e influência, ele começa a perseguir os cristãos, que é onde nós começamos a saber mais da história dele, né? A Avec partir ses daí. influences, il a commencé à persécuter les chrétiens Se tornando um pesadelo para esses cristãos. en devenant un cauchemar pour ces chrétiens. Amen. Mas Deus já tinha um plano para a vida de Paulo. Mais Dieu avait déjà un plan pour la vie de Paul. Vamos ler em Atos aqui 9, On va lire en Actes chapitre 9, a partir do verso 1 ao 15. à partir du verset 1 au 15. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho,
né, que na época não é conhecido ainda como evangelismo, que a gente fala hoje, né, o cristianismo, mas eles falavam o caminho. Assim, homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, seguindo-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nada bebeu. Amém. Saulo, ele passou aqui por um processo de conhecer a Jesus, né? De uma maneira direta. Hoje nós vemos mais, nós conhecendo a Jesus falar no nosso coração, as ministrações através da palavra. Aujourd'hui, on connaît Jésus à travers les ministrations, à travers les prières. Mas Saulo não, ele conheceu Jesus diretamente. Saulo, por que tu me persegues? Por que tu me persegues? Jesus não disse para ele: por que tu persegues o meu povo? Jésus ne lui a pas dit: pourquoi tu persécutes mon peuple? Porque ele perseguia diretamente a Car Jesus. il persécutait directement Jésus. Em Jeremias 29 diz: En Jérémie 29, il est écrit: porque eu sou que conheço os planos que tenho para vocês. Je suis la personne qui connaît les plans pour vous. Deus já tinha um plano na vida de Saulo. Dieu avait déjà un plan dans la vie de Saul. Deus já tem um plano na minha vida quando eu nasci, antes mesmo de eu nascer. Deus já tinha esse plano. Deus conhece você. Dieu avait déjà ce plan, il te connaît déjà. Às vezes o nosso melhor amigo, Parfois notre meilleur ami, ele não nos conhece il completamente. ne connaît pas complètement. Mas Deus, ele conhece o nosso interior. Mais Dieu connaît à l'intérieur de nous, notre intérieur. Sabe aquela caixinha preta, né, que tem nos aviões? Vous savez, Caixinha la boîte preta do noire nosso coração? de notre cœur. Deus conhece. Dieu connaît. E você não nasceu por acaso. Et t'es pas né par hasard. Você não é uma consequência. Você não veio porque aconteceu. Tu n'es pas une conséquence, t'es pas venu parce que ça s'est Deus produit tem comme ça. planos para você. Dieu, il a un plan précis pour toi. Mas nós precisamos passar pelo processo. Mais on a besoin de passer par le processus. Paulo aqui, o processo dele foi ficar 3 dias. Ele ficou sem comer, cego, sem beber. Pour son processus aveugle, sans manger, sans boire. Muitos da Bíblia, e nós também não somos diferentes, passaram pelo processo. Et nous aussi, on n'est pas différents, on doit passer par le processus. Paulo, nesse período do processo, ele estava em oração, Paul, dans ce procès, il était en prière. buscando aquele que o chamou, Il cherchait à celui qui l'a buscando a appelé. conhecer aquele que o chamou. Il essayait de Porque ele não comprendre celui sabia. qui l'a cherché, car il ne savait pas. Ele achava que ele era um impostor e de repente, Il a cru qu'il était un sou eu que imposteur. tu me persegues. Mais tout à coup, c'est à moi qui me persécute. Que surpresa para ele, né? Quelle surprise était pour lui. Aqui nós fechamos esse parêntese da história, da Ici, on ferme biografia les de parenthèses Paulo. de Paul. E voltamos aqui para Atos 16. Et revient à Acte 16. Então, Paulo, depois de ter sido passado Donc, Paul, après pelo avoir processo, passé par le processus, ele está pronto para aquilo que Deus o chamou. il est prêt pour ce que Dieu lui a appelé. Ele está pronto para fazer a obra Il est prêt missionária pour que faire l'œuvre Deus missionnaire chamou ele para fazer. que Dieu l'a appelé pour faire. Ele começa as suas viagens, né? Il commence ses voyages. Ele começa as suas viagens aqui já em Atos. En Acte, Já estava antes
já estava muito antes aqui, Elle avait mas déjà a partir commencé do verso avant, 16, mais à partir du verset 16, Paulo ele tinha um plano de descer na Ásia. Paul il avait un plan de descendre en Asie. Se nós subirmos aqui no verso 16, no capítulo 16, no verso 6, diz: Dans le e, chapitre 16 et verset 6, il est écrit: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo Ils traversèrent de la pregar a Phrygie palavra na Ásia, et la Galatie, empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie. defrontando Mísia, tentavam ir para Batínia. Arrivés près de la Mysie, ils se préparaient à entrer en Bithynie. Mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Ils traversèrent alors la Mysie et descendirent à Troas. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio Pendant la nuit, Paul eut une vision en macédonien. estava em pé e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Lui apparut et le supplia: passe en Macédoine, secours-nous. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir Suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre para aquele destino, en Macédoine, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Aleluia. Paulo ele não estava sozinho. Paul, il n'était pas tout seul. Muitas vezes nós fazemos os nossos planos Beaucoup de da fois, nossa vida. On fait nos plans de notre vie. Nós fazemos planos de viagem. On fait des plans de voyage. É tão bom viajar, né? Já estou ansiosa. C'est tellement bien de voyager, je suis déjà anxieux. Muitas vezes nós fazemos planos financeiros, comprar algo, Beaucoup de fois, on fait des plans financiers, on veut acheter des choses, ter um filho. avoir un enfant. Então, nós fazemos os nossos planos, Donc, on mas fait nos plans. os nossos planos Mais nos têm que plans estar diante do Senhor. doivent être devant le Porque se ele Seigneur, não présentés. estiver, Car s'il pode n'est dar pas tudo devant errado. Dieu, ça peut Se tout Paulo est dévoilé. descesse para a Ásia e não escutasse a voz de Paul, Deus, s'il descendait en Asie, n'écoutait pas la voix de Dieu, poderia ter acontecido algo pior ça aurait pu do arriver que des ele choses passou pires em Macedônia. de ce qui s'est passé à Macédoine. Paulo, ele tinha sensibilidade do Espírito Santo. Paul, il avait la sensibilité du Ele Saint-Esprit. buscava, ele orava, ele cherchait, colocava il e ele priait. esperava a resposta. Não Il vou attendait la fazer réponse. orar e achar que ai, Deus falou no meu coração, estou indo. Muitas vezes o falar no coração nem sempre é de Parfois, Deus. quand Às vezes é de le cœur nós veut parler, mesmos. peut-être ça vient pas de Dieu, mais ça vient de nous-mêmes. Aleluia. A palavra de Deus diz que nós podemos fazer planos, La parole de Dieu dit mas on a peut faire des resposta plans. ela vem de Deus, Mais la ela réponse vem appartient do à Espírito Dieu, Santo. du Em Saint-Esprit. Provérbios. Proverbe. Vamos esperar a resposta de Deus. On va attendre la réponse de De Dieu. fato, Paulo ouve a voz de Deus e vai para Filipos, né, uma cidade da Macedônia. En effet, Paul écoute la voix de Dieu et va à Philippe, une ville de Macédoine. Ali neste lugar, E dans ele cet endroit, encontra il rencontre uma mulher chamada Lídia. une femme appelée Lydie. Lídia era uma mulher, Lydie est une femme, vamos dizer, rica. on va dire riche. Ela era uma mulher muito estável financeiramente, né? C'est une femme très stable financièrement. Ela não é concluído, mas possivelmente ela foi a primeira mulher europeia Possiblement était la cristã première femme a européenne aceitar a Jesus. chrétienne à accepter Jésus. E não só ela, mas teve outras mulheres ali que com certeza também aceitaram a Pas seulement Jesus. elle, mais il y avait d'autres femmes aussi qui acceptaient Jésus. Porque Lídia estava com seu coração aquebrantado. Car Lydie était Ela avec son cœur estava ali cassé. ouvindo o que Paulo dizia com sede. Elle écoutait ce que Paul disait avec de Ela la tinha soif. sua vida estável. Elle n'avait pas sa vie Né? stable. Quantos perguntam, eu confio no meu dinheiro, para quê? Beaucoup de personnes Os ricos também herdarão confient os leur argent. céus. Pourquoi? Parce que les riches vont hériter le ciel. Porque o dinheiro, ele é bênção quando você usa ele para bênção e não coloca ele no Car altar. l'argent est une bénédiction quand tu le mets dans une bénédiction, pas dans des trucs en vain.
Paulo, ele traz a palavra de Deus para a libertação de muitos aqui nessa cidade. Paul y Quando ramène la Paulo parole de teve, Dieu pour la libération de quando beaucoup dans la Paulo vie. teve essa visão Quand Paul avait cette vision, aqui que Deus falou com ele, que Dieu a parlé avec lui, Deus falou porque ali tinha pessoas para serem restauradas. Já Não era parlé só parce qu'il y a um des homem, o personnes homem qui foi precisam só de uma para ele especificar o que era para ele ir lá e fazer, mas pas tinham seulement pessoas. mais il y avait des personnes. Tinha pessoas para serem curadas. Il y avait des personnes qui avaient besoin d'être guéries. Ele encontra também uma mulher, uma moça Il rencontre aussi une femme, une que jeune femme estava com um demônio, né? qui avait De adivinhador, de des adivinhação. démons de divination, de divinance. Esta moça sofria já por muito tempo. Cette femme souffrait pendant un bon moment. Ela era escrava 2 vezes. Elle était esclave 2 fois. Uma pelos homens Une par que l'homme lucravam financeiramente, né, pelo que ela fazia, qui gagnait de l'argent pour ce qu'elle faisait. e outra pelo demônio. Et des autres, c'était par les démons. Mas Paulo, já cansado daquilo, falou: basta. Mais Paul il était déjà fatigué de E cela. ele Il a dit, expulsa ça com suffit. autoridade. Il expulse avec l'autorité. Porque é isso que nós cristãos temos que fazer. Car c'est ça que nous, comme Deus chrétiens, on nos doit le deu faire. autoridade. Dieu nous Nós a donné temos que l'autorité. usá-la. On doit l'utiliser. Esses senhores, vendo que ela não servia mais, Ces seigneurs, quand ils voyaient qu'elle ne Para servait eles, plus à eux, não iam dar lá mais lucro, ils vont plus la donner de l'argent. eles ficaram revoltados, nervosos. Ils étaient Fala, révoltés. quem é este Qui est cette personne que começa a pregar e falar de coisas que não é do nosso costume? qui commence à prêcher, parler de choses qui ne sont pas de notre coutume? Leva eles para a praça Ramène-les dans la rue. e ali eles são açoitados. Amen. Os pretores que mandam ele levar eles para a praça e eles são açoitados. Pretores eram os magistrados que tratavam das questões jurídicas. Oui, il faisait partie des questions juridiques. É eles que tinham autoridade ali, né? C'est eux Como qui avaient lei. l'autorité. Mas Deus, quando você olha para isso, fala: meu Deus, o Senhor me mandou para cá? Mais Dieu, quand il regarde ça, il dit, mais Seigneur, mais pourquoi tu m'as Foi o envoyé Senhor ici? que falou, não foi? C'est le Seigneur E qui a como parlé. eu estou n'est-ce passando pas? por essa situação, Pourquoi je passe par cette situation? entendamos que não é porque nós estamos na presença de Il faut Deus comprendre que ce n'est pas parce qu'on est dans la présence de Dieu que algumas situações são banidas da nossa vida. que des situations vont être bannies de notre vie. Pelo contrário, muitas Au vezes contraire, plusieurs fois, elas exatamente acontecem. Sabe por quê? elles vont se produire Porque o exactement. inimigo, ele quer te bloquear, ele quer te parar. Car l'ennemi veut essayer de t'arrêter, Ele de te não bloquer. quer, ele sabia, se Paulo e Silas avançassem com esta palavra, Ele sabia que se diabo, Paulo e ele Silas sabia, os avançassem, Satanás, ele sabia o que ia acontecer. Ele Ele sabia sabia que quantas isso ia se pessoas iam produzir. ser libertas. Il savait que beaucoup de personnes allaient être délivrées. Então ele precisava parar ali. Donc il avait besoin de stopper tout cela. Aleluias. Só o Senhor é Deus nas nossas vidas. Seulement le Seigneur est Dieu de notre vie. Nós iremos passar assim por grandes momentos aqui. Acredito que Paulo e Silas, eles não pensaram isso porque eles sabiam quem fazia, Paulo e quem Silas estava pensaient na pas frente ça. deles. Car ils savaient Mas déjà qu'ils étaient devant nós, lui. muitas Mais vezes, nous, plusieurs nós fois, paramos e pensamos: Senhor, é o fim. on s'arrête et on pense, mais Não Seigneur, c'est vejo la fin. mais direção. Je ne vois plus de direction. Agora nós vamos para a prisão. Maintenant, on va aller à la prison. Já fomos açoitados, né? On a été déjà dépouillés. Então nós pensamos que é o fim para nossa vida, para não para a vida, mas para que estava acontecendo, né? Mais pas de notre vie, mais pour ce que c'est en train de Mas se nós produire. entendemos que os planos de Deus, eles jamais serão Et frustrados. on a compris que les plans de Eles Dieu jamais vont jamais serão être démolis. Ne frustrados. seront jamais démolis. De fato, Deus dá a resposta para esses homens de En Deus. effet, Dieu donne la réponse pour ces hommes de Dieu. Então eles vão para a prisão. Ali Donc ils vont à la prison et là-bas, eles pedem para o carcereiro colocarem eles na prisão mais fechada, mais
Ils demandent au chef de la prison de les mettre dans une prison très segura. fermée, très sécurisée. E eles mandaram ele para esse cárcere. Cárcere era um lugar frio, sombrio, escuro. C'était un endroit froid, obscur et sombre. Tudo fechado. Imagina uma prisão perpétua. Acho que era um Imagine pouquinho uma a prisão. mais. Como que vou sair daqui? Comment je vais sortir d'ici Os pés amarrados? Com correntes? avec des cordes? E agora, Senhor? Como vai Maintenant, acontecer? Comment ça va se produire? Respostas não vinham? Mas Paulo e Silas, eles sabiam Mais Paul et do Silas que savaient eles, do chamado que eles tinham. déjà de l'appel qu'ils avaient. Eles sabiam do Deus que eles serviam. Ils connaissaient le Dieu qui servait. Porque no período do processo Car dans la période du que ele processus passou, qu'il est passé, ele estava conhecendo a Deus. il connaissait le Seigneur. E quando você conhece a Et quand Deus, tu connais le Seigneur, você sabe que você pode confiar nele. tu sais que tu peux lui faire confiance. Você sabe que a sua fé, Tu ela sais que ta não foi, é em vão. Elle n'est pas en vain. Você sabe que Deus Tu sais tem que o tempo Dieu, dele, né? Para fazer as coisas. il peut faire les Deus choses. tem a maneira dele. Il a sa façon de le faire. Nós não entendemos, On ne comprend pas. mas lá na frente a gente entende. Mais plus vers l'avant, on va comprendre au futur. Então aqui, no verso 25, Et dans le verset 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Paul et Silas E os demais prièrent et companheiros da chantaient les louanges. prisão escutavam. Et les prisonniers les écoutaient. De repente sobreveio tamanho terremoto Tout à coup, il y a eu un tremblement que de terre, sacudiu os alicerces da prisão. si violent que les fondations de la prison étaient Abriram ébranlées. todas as portas Toutes les portes se sont e immédiatement soltaram-se ouvertes. as cadeias de todos. Et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Você imagina isso? Imaginez cela. Você, eu hoje, nessa aqui. Vous et moi aujourd'hui. Imagina isso acontecendo, Imagine ça se gente. produit. Como que eu estou num lugar fechado, Como de eu estou repente num vem um lugar terremoto, as Então, portas tem se um abrem, tremblement de terre. as correntes que com certeza não eram finas, Et les liens quebram, qui n'étaient pas se abrem. fins, ils s'ouvrent. É só Deus, né? C'est seulement Dieu qui peut faire cela. Aqueles prisioneiros que Ces estavam prisonniers ali, qui étaient là-bas, que não conheciam a Deus, qui ne connaissaient pas le Seigneur, eles conheceram ils ont connu Deus também. Deus sim. Eles viram o que Deus fez. Ils ont vu ce que le Seigneur O a fait. carcereiro. Le gardien de la prison, O carcereiro também viu. il a aussi vu. Ah, Espírito Santo, o Senhor é bom. Oh Saint-Esprit, tu es bon. Quando nós estamos no cuidado de Deus, nós não precisamos nos preocupar. Quand le Seigneur s'occupe Sabe de nous, on quando a n'a pas besoin luta de s'inquiéter. vem? Sabe quando a luta vem que você fala, Senhor, Vous voyez quand la bataille elle da arrive, vous dites, onde me Seigneur, virá o meu socorro? O monte é tão grande, da onde me virá o d'où meu viendra mon socorro? secours? Deus está contigo. Dieu est avec toi. Deus é conosco. Dieu est avec nous. Deus, ele não deixou o seu filho na cruz Dieu il n'a pas laissé son fils mourir à la croix para morrer por nós à toa. pour mourir Por pour nada. nous en vain. Deus, ele tem planos para nós. Dieu il a des plans précis pour nous. Deus, ele quer restaurar as nossas vidas. Dieu il veut restaurer nos vies. Deus, ele quer nos transformar. Dieu il veut nous transformer. Ele quer nos encher do Espírito Il Santo, veut nous remplir de son Saint-Esprit. porque a nossa vida nessa terra ela é passageira. Car notre vie dans cette terre elle est passagère. Nós somos cidadãos dos céus. On est des citoyens du ciel. É, Deus. O carcereiro, ele aqui fala, Le gardien de la prison il dit, ele não, na verdade ele não fala, ele tem um ato il dit de, pas mais il a un acte. ele acordou do sono e vendo as portas abertas do cárcere, puxando a espada, Il s'est réveillé, il a vu la prison ouverte. ele ia se suicidar. Il a pris son épée et il allait se suicider. Você sabe por que o carcereiro ia se suicidar? Vous savez pourquoi le gardien de la prison il voulait se suicider? Porque na lei romana,
car dans la loi romaine, carcereiro que deixasse um prisioneiro fugir, le gardien de la ele prison seria qui laisse morto. un prisonnier s'enfuir, il serait mort. Ele pensou, já que eu vou ser morto mesmo, Il então pensait eu déjà mesmo que, vou me matar. que je vais mourir, bah, je vais me tuer Imagina moi-même. se um foge, eu sou morto, imagina todos. Imagine As si portas un se s'enfuit, abriram, je meurs. todos vão fugir, Bah, comme eles tout vão le me monde s'est matar. enfui, et bah, ils vont me tuer. Mas Paulo, sabendo disso, porque Paulo- Paulo também, ele era conhecedor En da sachant lei. de cela, comme il est connu, Il falou, il connaît les espera. choses. Il a dit, attends, Estamos todos aqui. on est tous ici. Deus não precisa abrir portas e você sair como um fugitivo. Dieu n'a pas besoin de Ele d'ouvrir les tirou portes eles dali et de com te faire honra. enfuir. Porque pela lei Mais il les a romana, enlevés eles avec sendo l'honneur. romanos, eles não poderiam Et par la ser loi romaine. envergonhados injustamente como eles foram. Ils ne pouvaient pas avoir la honte No injustement comme entanto ils que ont quando été. eles falaram, eu sou cidadão romano, Quand ils ont dit, moi je suis citoyen roumain, mais para frente do livro de Atos. plus vers l'avant dans le livre d'Actes. Que então nós podemos deixar Deus guiar as nossas vidas. Alors qu'on puisse laisser Dieu guider notre vie. Os problemas, as cadeias Les problèmes, les não chaînes podem nos parar. ne peuvent pas nous arrêter. E não vai nos parar. E ça ne Porque va pas se nos eles arrêter. estavam aqui presos, o que Pendant eles que fizeram? estão prisonniers, Comece a adorar. Comece fait a quoi? adorar. Ils ont commencé Comece à a adorer. orar. Cadeias Ils ont serão commencé à prier. quebradas. Portas serão Les chaînes abertas. seront brisées, des portes seront ouvertes. Adore, adore. Adorer. Somente adore. Seulement adore. Você não sabe do que Deus vai fazer. Tu ne sais pas ce que Mas Dieu va você faire, crê que Ele entrará mais tu crois qu'il va rentrer. nesse processo. Dans Você ce crê processus. que Ele está com as tuas mãos Il estendidas faut e que não tu crois qu'il est colhidas. avec ses mains étendues pour nous. Paulo sabia de tudo que ele passaria, Paul, il savait das tout ce qu'il allait se dificuldades, passer. como tudo. Ele foi avisado tudo. através de um profeta. Il a été alerté à Mas travers un ele não prophète. tinha medo, porque ele melhor era morrer com Cristo Mais il a pas eu peur Melhor parce qu'il era. pensait que c'était mieux de mourir avec Christ. e levar a palavra e falar do caminho, da salvação, Et ramener la parole et parler du chemin, du alcançar salut. vidas. Era isso que ele tinha no seu coração. Toucher des vies, c'est ça ce qu'il avait dans son cœur comme objectif. Hoje nós ouvimos tantas palavras aqui, né? Aujourd'hui, on a écouté tellement de paroles ici. Inclusive uma que fala, que o irmão disse que muitas vezes por poucas coisas nós deixamos de fazer as coisas de Deus. Et le frère l'a dit, pour peu de choses, on fait les choses de Dieu. Muitas vezes na nossa vida nós temos bloqueios. Beaucoup de fois de notre vie, on s'arrête. Nós temos bloqueios talvez de problemas, não só problemas, mas até pessoal, sabe? Car peut-être on a des problèmes même personnels. Alguns com depressão. Quelques-uns avec la dépression. A depressão é uma doença. La dépression est une maladie. A gente não pode, né, fechar os olhos. On ne peut pas fermer les Mas yeux. existe depressão que ela é espiritual. Mais il y a des dépressions qui est spirituelle. Deus tem cura. Deus tem renovo. Dieu il a, peut Deus guérir. tem algo a mais Dieu a para un as nossas renouvellement. Il a une chose en vidas. plus pour notre vie. Que o Espírito Santo de Deus, Que le ele Saint-Esprit possa de nos Dieu dar essa consciência, Il peut nous donner cette falar nos conscience, nossos corações parler dans notre cœur do que Deus pode fazer. et que Dieu puisse faire. Amen. Gloire à Dieu, alléluia. Nós não podemos ficar parados. Nós não podemos achar que as prisões agora vão nos fechar. Il faut pas As qu'on croie que les nossas prisons vont nous fermer, limitações que humanas. notre limitation humaine, Porque nós temos, né? parce Nós qu'on a somos des humanos. limitations humaines, Vai acabar. va s'achever. Aqui eu não tenho mais resposta. Deus, aonde está a Si j'ai minha plus de resposta? réponse, Seigneur, il est où ma Eu estou réponse? nesse país, Je suis dans ce pays, não vejo uma saída. je ne vois pas une sortie. Conhecemos um irmão aqui semana passada On a connu un frère la semaine que dernière acabou de chegar na França. qui est venu d'arriver en France. Não fala o francês. Existem as Fala dificuldades do E a trabalho, dificuldade da fala, do trabalho. de tudo.
Sua família De não la está ao seu lado. Ses familles E sont assim pas à côté como de lui. muitos outros. Et comme beaucoup d'autres, Assim como eu, quando eu cheguei neste lugar, eu tive as minhas dificuldades. comme moi, quand je suis arrivé ici, j'ai eu mes difficultés. Mas em nenhum momento eu desisti. Mais en Não aucun são moment, as j'ai prisões que vão me abandonné. parar. C'est pas les Muitas prisons vezes, qui vont m'arrêter. eu, no lugar onde eu morava, Beaucoup de fois, onde dans le tinha endroit où muitas j'habitais, pessoas que não eram Il cristãs, y avait beaucoup de e personnes qui n'étaient pas eu chrétiennes. entrava no banheiro e ficava ali orando. Je entrais dans les toilettes et je commençais à prier. E eu via portas se abrindo. Et j'ai vu des portes en train de s'ouvrir. Eu via Deus falando comigo, sabe? J'ai écouté Dieu parler Aquela avec moi. intimidade que você tem, que você Vous voyez fala, cette intimité Senhor, só o Senhor. que tu as et tu dis Seigneur, seulement toi tu peux m'offrir cela. Eu me emociono porque Je suis quando a ému gente parce olha que para trás e vê tudo que Deus fez, quand on regarde en arrière et on voit tout ce que Dieu a fait, é maravilhoso c'est servir a merveilleux. Deus. Servir le Vale a pena servir a Deus. Chaque sacrifice, ça vaut la peine de servir à Dieu. Aqueles que não conhecem Ele, Ceux qui ne le connaissent pas, busque a conhecê-lo. cherchez à le connaître. Sabe por quê? Vous savez pourquoi? Você não vai perder nada. Parce que tu n'as rien à perdre. Você não vai perder nada. Se eu já não conheço, bom, por que eu vou perder? Si je ne le connais pas, j'ai rien à perdre. Ah, vou tentar. Je vais essayer. Muitos vêm para Cristo dessa maneira. Beaucoup de personnes viennent à Christ de cette manière. Deus tem a maneira de agir. Dieu a une manière d'agir. Deus tem a maneira de agir na vida de Dieu il cada a sa um. manière d'agir dans la vie de chacun. Gostaria que os irmãos se colocassem em pé. Je voudrais que les frères se mettaient debout. O nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Notre Dieu est un Dieu de l'impossible. Quando tudo diz que não, Feche os seus olhos. Fermez vos yeux. sua voz me encoraja a Que Deus prosseguir. ministre ao teu coração. Que Dieu parle dans ton cœur. Quando tudo diz que não, Sempre há uma resposta. Il y a A toujours gente une pode réponse. crer. parece que o mar não vai Eu se creio, Deus. Eu creio. Sei que não estou só, e o que Dizem sobre mim não pode me frustrar. venha em meu favor e cumpra em mim seu querer. Deus do impossível. Do Ele impossível, faz milagres. Dieu de l'impossible, il fait Ele não desistiu. Il ne t'a jamais abandonné. destra me sustenta, Aleluia. Sa main droite il me fait prévaloir. Deus do impossível, Le Dieu de l'impossible Desistiu de mim. ne m'a jamais abandonné. Destra me sustenta e me faz prevalecer. Sa main droite me soutient et me fait prévaloir. Deus do impossível, Le Dieu de l'impossible. Deus do impossível. Presta atenção na letra dessa música, deste louvor. Prenez attention Que ela é à la uma lettre de cette oração. musique, qui est une prière. Tudo diz que não, Toutes les situations disent non. sua voz me encoraja a prosseguir. Sa voix m'encourage à poursuivre. Quando tudo diz que não, Quando tudo diz que não, parece que o mar não vai se abrir. mas eu sei Que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode ser
está aqui. Desistiu de mim, não desistiu não. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Ele não desistiu. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Esse é o meu Deus. Ele é Deus do impossível. Aleluia. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Os mesmos milagres que Deus fez no passado, Ele faz hoje. Que les mêmes miracles As que Dieu a fait dans mesmas le coisas passé, que il Ele fait fez aujourd'hui. naquele passado, hoje Ele também Les mêmes choses faz. qu'il fait au passé, il peut É faire ça só aujourd'hui basta aussi. nós crermos. Il faut juste qu'on croit. É a nossa fé. C'est notre foi. Paulo e Silas, eles Paulo e estavam Silas. numa prisão, mas eles não se preocuparam, eles não viram a prisão que eles Ils étaient estavam. dans la prison, Eles mais não ils n'avaient pas de viram as préoccupation. cadeias que eles estavam. Ils n'ont pas vu les chaînes où ils étaient. Eles viram o Deus do impossível. Ils ont vu le E Dieu de eles l'impossible. serviam. E Ele sabe o que faz. Et il sait ce qu'il fait. Muitas vezes, Beaucoup queridos, de fois, mes frères, nós passamos pelo processo, assim como on passe par le José. processus comme Vocês José. conhecem a história de José? Tout le monde connaît l'histoire de José. Ele passou por isso também. Que Ele passou dificuldade, por isso, né? que Vendido dificuldade. pelos seus irmãos. Être vendu par ses Que frères. difícil, C'est que difficile. dor. Ça fait une douleur. José poderia ter continuado com aquela dor de continuer avec dele cette ser douleur, vendido, ter sido escravo. d'être vendu, d'être un esclave. Mas ele não. Ele falou não. Il a dit non. Ele escolheu Il a choisi acreditar naquele que o fez. croire en Que o celui qui l'a formou. fait, qui l'a formé. Eu falo sempre que quanto toujours. mais algo grande Deus tem pra gente, Quand Dieu a une grande chose pour nous, maior é o seu processo. ton processus Não sera vamos plus falar grand dificuldade não, tá, gente? Porque aussi. Je parle pas de difficulté crente aussi, passa por isso. parce que né? les chrétiens ils passent beaucoup par cela. Então maior é o seu processo. Sabe por Le quê? processus est Ele plus está te grand. Vous savez pourquoi? preparando. Parce qu'il vous prépare. Ele está te preparando. Ele vous estava prépare. preparando Paulo e Silas para que o viria. Il Para préparait que Paul et aconteceria. Silas Ele estava preparando de ce Paulo que e ça allait se produire. Silas. Il préparait Ele estava Paul et Silas. preparando José. Ele Il estava préparait- moldando il préparait José. Il changeait José. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de Que Dieu vocês. puisse bénir la vie de chacun Eu de paro vous. por aqui. Je m'arrête par ici. Porque até que o Espírito Santo falou. Car jusqu'à E eu ici, sei que Ele le continua Saint-Esprit m'a falando nos parlé. nossos Et je corações. sais qu'il va continuer à parler dans notre Deus cœur. abençoe a vida de cada um. Que Dieu bénisse la vie de chacun.